Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma sala aberta, onde nos reunimos para a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos no dia de número 113 do nosso plano de 365 dias. E em 365 dias nós teremos lido toda a Bíblia, leitura com interpretação. Bom, nós estamos em uma parte aqui do nosso plano de uma leitura narrativa, e que narrações, diga-se de passagem, porque são narrações de fé, os maiores exemplos de fé do Antigo Testamento. Estamos lendo o livro de Josué. Então abre aí a sua Bíblia. Josué, no capítulo 4. Vamos fazer nossa oração e seguirmos com a leitura. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma manhã conectado aqui com essas pessoas nessa sala de leitura, tarde, noite, madrugada, no horário que essa pessoa acompanha também a gravação. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos proporcionado esse encontro e tem sido maravilhoso, juntos lermos e interpretarmos os textos sagrados. Claro que pedimos a ação do Teu Santo Espírito. Fale conosco, traga a revelação da Tua Palavra, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar com vocês aqui a Bíblia e vamos seguir com a nossa leitura. Josué capítulo 4, versículo 1. E sucedeu o quê? Quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo: Tomai 12 homens do povo, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, onde vos alojareis esta noite. Então veja, como nós já lemos ontem, quando os sacerdotes colocaram os pés na água do rio Jordão, o rio se dividiu. A parte corrente que descia parou, amontoou água, a outra parte secou. Houve uma abertura. Então o Senhor ordenou que Josué pedisse para cada homem, representando um homem de cada tribo, representando as tribos, pegassem cada um uma pedra dali, do meio da parte seca, da parte enxuta, e levasse essas pedras. Essas pedras, elas vão ter uma representatividade. Nós vamos ver isso aqui juntos. Então Josué, versículo 4, chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel um homem de cada tribo. E Josué lhes disse: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal por meio de vós, para que, quando os vossos filhos perguntarem aos pais, nos tempos vindouros, dizendo: O que significam para vós essas pedras? Então responder-lhes eis, que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas, e essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram segundo Josué lhes ordenou, e tomaram 12 pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor falara a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram, e lá as puseram. E Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto estiveram, e elas estão lá até este dia. Pois os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão, até que tudo o que o Senhor ordenou a Josué
que falasse ao povo tivesse terminado, segundo tudo que Moisés ordenou a Josué, e o povo se apressou e atravessou. E sucedeu o quê? Quando todo... me perdoe. Sucedeu o quê? Quando todo o povo terminou de atravessar a arca do Senhor, atravessou... Isso, versículo 11, vou ler de novo, desculpa, tá? Distraí aqui batendo no microfone, acabou perdendo aqui o raciocínio. E sucedeu o quê? Quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor atravessou, e os sacerdotes na presença do povo. E atravessaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, diante dos filhos de Israel, tal como Moisés lhes tinha falado. Cerca de 40.000 preparados para a guerra passaram adiante do Senhor para a batalha nas planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o temeram, como temeram a Moisés todos os dias da sua vida. Aqui, Deus exaltou Josué no sentido de mostrar para o povo que realmente Deus estava com Josué, que Josué tinha autoridade. Josué disse: nós vamos passar esse Jordão, as águas vão se abrir, e aconteceu. E o Senhor falou a Josué dizendo: ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho para que saiam do Jordão. Josué, portanto, ordenou aos sacerdotes dizendo: saiam do Jordão. E sucedeu o quê? Quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido do meio do Jordão, e as solas dos pés dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca, as águas do Jordão retornaram para o seu lugar e afluíram por todas as suas margens, tal como se fazia antes. A gente vê aqui que quem determinou quando o povo ia passar, quando as águas se abririam, quando o povo já teria passado e quando as águas voltariam ao normal, foi Deus. É Deus que determina a entrada e a saída. Vocês vão entrar, quando os sacerdotes colocarem os pés, as águas vão se dividir. Aí vocês entram. Passou todo mundo, quando os sacerdotes tirar os pés e colocar na terra seca, lá do outro lado, as águas vão fechar. Esse espaço que abriu vai fechar e o rio vai voltar ao normal. É Deus quem determina tanto a entrada como a saída. É Deus. Versículo 19. Deixa eu ver, eu li o 16? Sim, 19. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos vindouros, dizendo: o que significam essas pedras? Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão em terra seca, pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesses atravessado, assim como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado, para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesses temer ao Senhor vosso Deus para sempre. Então as pedras serviriam de testemunho do que Deus fez. Josué capítulo 5. E sucedeu o quê? Quando todos os reis dos amorreus que estavam no lado oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu. Tampouco restou neles espírito por causa dos filhos de Israel. Quando os inimigos começaram a ouvir, tremeram, não tinha nem espírito, ou seja, estavam desfalecidos, sem esperança. Naqueles dias o Senhor disse a Josué:
faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. Vocês já sabem, né, o que é a circuncisão. E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos, todos os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam circuncidado, porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra. Aqui o Senhor jurou aos seus pais que nos daria uma terra da qual flui leite e mel. E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os haviam circuncidado ao longo do caminho. E sucedeu o quê? Quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué: neste dia eu resolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. Você vê essa narração. Desculpe. Essa narração até este dia é o que eu te falei, dá-se a entender que o livro foi escrito depois de que tudo aconteceu. A gente viu que o nome do lugar era Gilgal, já estava sendo chamado de Gilgal, mas agora está explicando por que aquele lugar se chamou Gilgal. Gilgal significa círculo, rolar ou remover, tá? No sentido original da palavra. Então, naquele lugar onde eles foram circuncidados, porque aquela nova geração ainda não era circuncidada, então ali foi definitivamente deixado para trás toda a rebeldia. Aquela geração rebelde antiga, todas morreram. O pacto ele foi restabelecido por causa da circuncisão, e ali então foi rolado, foi removido, foi deixado para trás toda a rebeldia do povo. É um marco, né? Dali para frente, vida nova, pacto renovado, os rebeldes ficaram para trás. Por isso aquele lugar se chamou Gilgal. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra. O velho grão da terra. O que era o velho grão da terra? Né? Os cereais que comiam antes, porém eles estavam no deserto, não tinha onde colher. Então eles vinham comendo maná. Mas quando eles começaram a acampar em Gilgal, então voltaram a comer. E comeram do velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada nesse mesmo dia. E cessou o maná na manhã após eles terem comido o velho grão da terra. Então, agora que vocês já têm o que comer da terra, o maná não iria mais descer. Cessou o maná. Nesse ponto, cessou o maná. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E sucedeu o quê? Quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se opunha com a sua espada, desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele, e ele lhe disse: está tu por nós ou pelos nossos adversários? Então aqui, gente, Josué ele vê um homem com uma espada na mão, né, desembainhada, já não estava guardada. Igual aquela imagem que narra aquela história de Balaão, né, que está na sua jumenta
E aí um anjo se opõe com uma espada na mão, né? Um anjo do Senhor. É a mesma cena, a mesma tipificação. Deus não tinha prometido para Josué que estaria com ele? Deus disse que a presença dele iria acompanhar Josué? Então, nesse momento, a presença do Senhor se revela a Josué e começa a acompanhá-lo. Este homem que ele vê com uma espada desembainhada é o capitão dos exércitos do Senhor, é o que vai à frente de todas as batalhas. Ele vai ser o capitão do exército. Então, Josué ainda não sabia, por isso perguntou: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Versículo 14. E ele disse: não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe: o que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. A semelhança de Moisés quando viu a presença de Deus. A mesma coisa. Então a presença de Deus para Moisés apareceu tipificadamente como fogo na sarça. A presença de Deus para Josué apareceu tipificadamente como esse homem, esse anjo materializado com uma espada na mão, dizendo ser o capitão do exército. Capítulo 6, Josué capítulo 6. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então chegaram à cidade de Jericó, mas a cidade de Jericó estava fechada, murada e portas fechadas. Por quê? Porque o povo estava com medo dos filhos de Israel, que estavam se aproximando. Então ninguém saía, ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvires o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem, direto à sua frente. Então eles iriam dar 6 voltas, cada dia uma volta. Deixa eu só conferir aqui. Isso. 6 dias, ó, versículo 3. Assim farás por 6 dias. No 7º dia, eles dariam 7 voltas. Então, 7 mais 6, 13 voltas no total. Certo? No 7º dia, depois da 13ª volta, os sacerdotes iriam tocar a trombeta, o povo ia dar o grito, a muralha vai cair e eles deveriam subir cada homem direto à sua frente. Aonde caiu já entra ali, já sobe as ruínas das muralhas e já vai para tomar posse da terra. E Josué, versículo 6, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de 7 chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu o quê? Quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor e os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes e sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca com os sacerdotes, indo avante e soprando as trombetas.
E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar a gritar, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez. E eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente, soprando as trombetas. E no segundo dia, eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento, e assim fizeram por 6 dias. E sucedeu o quê? No 7º dia, eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu o quê? Na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo o que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá. Então veja, tudo que está na cidade está amaldiçoado, destinado à destruição, menos Raabe e todos os que estiverem com ela na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas. Olha o conselho de Josué. Vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas. O que eram as coisas amaldiçoadas? Tudo que foi dedicado para ser destruído. Certo? Para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Mas toda a prata e o ouro e vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, eles virão para o tesouro do Senhor. Então vocês vão destruir tudo. Agora, prata, ouro, bronze e ferro vai ser levado para os tesouros do Senhor. Assim, o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu o quê? Quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo que estava na cidade, eles destruíram por completo, a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: Ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher e tudo que ela possuir, como lhe juraste. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, e tudo que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela, e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo que nela estava queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da arca do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: Maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Vamos para o capítulo 7. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Ele tinha falado: não pegue nada.
está amaldiçoado, está condenado à destruição. Mas Acã pegou alguma coisa e escondeu. Versículo 2. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, uma outra cidade, uma cidade menor. Então Josué enviou homens para a cidade de Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel, e lhes falou dizendo: subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo o povo se fadigue para lá, pois são poucos. Então, aqueles que foram espionar a cidade de Ai voltaram falando: Josué, manda só 2 ou 3 mil homens lá, cidadezinha pequena, são poucos inimigos, não vamos cansar todo o povo não. Assim, versículo 4, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os feriram na descida. Por isso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, aqueles 3 mil homens que foram lutar contra a cidade de Ai resistiu, venceu, colocou eles para correr, ainda perseguiu e ainda pegou 36. E aí o povo ficou, poxa, uma cidadezinha pequena, colocou nossos homens para correr, o que está acontecendo? Versículo 6, e Josué rasgou suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre as suas cabeças. E Josué disse: ó Senhor Deus, afinal, por que trouxesse esse povo através do Jordão, para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e nos cercarão ao redor, e extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás para com teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque jazes tu sobre tua face. Por que está caído aí? Por que está prostrado? Levanta-se. Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram, e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre vós. Então, observando essas batalhas, trazendo para a nossa vida, a gente vê que se Deus não estiver conosco, meu irmão, não adianta. Pouca coisa coloca a gente para correr. Versículo 13. Levanta-te, santifica o teu povo. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos, segundo as suas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias? E a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas? E a casa que o Senhor tomar virá por seu homem. Deixa eu ler de novo aqui, desculpe. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias? Escolheu a tribo, então vem a tribo, vem as famílias, vem as casas, vem o homem, até chegar a quem estava com a coisa condenada. E será que, versículos 15, aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele e tudo que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor.
e porque praticou loucura em Israel. Assim, Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E ele trouxe a família de Judá, e tomou a família de Zerá, homem por homem, e Zabde foi apanhado. E ele trouxe a sua casa, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. Então, foi chegando, até que chegou em quem realmente era, Acã. E Josué disse a Acã: filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faz uma confissão a ele. E me diga agora, o que fizeste? Não escondas de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele explica: quando eu vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shequels de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shequels, eu os cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua terra, na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué, e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué com ele todo Israel tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, tudo que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram no fogo depois de o terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor de sua ira. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até este dia. Bom, a gente fica por aqui na nossa leitura. Eu vou focar agora no livro de Josué, mais na leitura, de uma forma dinâmica. Se tiver necessidade de interpretar algum texto, a gente interpreta, porque a gente precisa andar com o nosso plano, tá bom? Deus abençoe a todos, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus, tchau, tchau.